O mundo ficou chocado com as notícias trágicas do Egito. O batiscafo Sinbad, um submarino turístico, afundou na costa do popular resort de Hurghada. Havia dezenas de turistas russos a bordo e, infelizmente, há vítimas. O que aconteceu? Por volta das 10 horas, horário local, o batiscafo Sinbad, que pertence ao hotel de mesmo nome em Hurghada, partiu para o mar. Era uma excursão de rotina. Os turistas deveriam mergulhar a uma profundidade de 25 metros para admirar os recifes de coral do Mar Vermelho. Havia 45 passageiros a bordo, todos russos, incluindo crianças, além da tripulação. Mas a 1 quilômetro da costa, algo deu errado. O navio afundou. De acordo com as últimas informações, 6 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. Outras 19 ficaram feridas, e 14 russos estão agora em hospitais em Hurghada. O que aconteceu? A mídia egípcia inicialmente relatou que o batiscafo poderia ter colidido com um recife de coral. Mas os sobreviventes contam uma história diferente. Uma das passageiras, Ekaterina, compartilhou com os jornalistas. Estávamos apenas embarcando, as escotilhas estavam abertas e, de repente, a água começou a inundar a cabine. O pânico se instalou. Outra russa, Helena, sobreviveu milagrosamente com seu marido, mas sua filha e mãe foram levadas ao hospital em estado grave. Segundo eles, o navio começou a afundar bem no pontão, mesmo antes de afundar. Turistas de barcos vizinhos correram para ajudar a tirar as pessoas da água. Socorristas e 21 ambulâncias chegaram rapidamente, mas não conseguiram salvar todos. Agora vamos olhar para o próprio batiscafo. Sinbad é um desenvolvimento finlandês criado especificamente para excursões turísticas. Ele pode acomodar até 44 passageiros e é considerado confiável. No site do Hotel Sinbad, é anunciado como um dos 2 barcos desse tipo na África e no Oriente Médio. A excursão custava cerca de 7.000 rublos para adultos e 3.500 para crianças. Mas aqui está o que é interessante. Em 2024, turistas já reclamavam sobre o estado do navio. Eles disseram que estava desgastado, a ventilação mal funcionava, as janelas estavam embaçadas e os coletes salva-vidas eram velhos. Alguns até lembraram que o capitão deixava passageiros aleatórios assumirem o leme. Talvez isso tenha desempenhado um papel. Após a tragédia, as autoridades egípcias e russas reagiram rapidamente. O ministro do Turismo do Egito, Sherif Fatih, ordenou assistência às vítimas e uma comissão foi criada em Hurghada para investigar. Todos os mergulhos de batiscafo na área foram suspensos e as vendas de ingressos foram congeladas. O Consulado-Geral da Rússia em Hurghada confirmou que todos os passageiros eram cidadãos russos que chegaram em pacotes da Biblioglobus. O Comitê Investigativo Russo já abriu um caso criminal sob o artigo de violação da segurança de transporte. 38 pessoas foram resgatadas, mas o destino de várias ainda está em questão. Um incêndio ocorreu na manhã de hoje no Hotel Kervansaray, na Turquia, matando 2 pessoas. Entre os mortos estavam o esquiador turco de 24 anos Berkin Usta, participante dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, e seu pai, Yahya Usta, presidente da Associação Turca de Professores de Esqui e Snowboard. A mãe do atleta, Fikriye Usta, foi hospitalizada com inalação de fumaça e está sob observação. O incêndio começou por volta das 5 da manhã, na cafeteria do hotel, e rapidamente se espalhou para os andares superiores do edifício. Na época, o hotel não estava aceitando hóspedes, pois sua licença para acomodá-los havia sido revogada em janeiro de 2025. No entanto, 12 funcionários estavam dentro, assim como a família Usta, que morava no 5º andar. De acordo com informações preliminares, o alarme de incêndio do hotel não disparou e o sistema de extinção de incêndio não foi ativado. Yahya Usta relatou por telefone que não conseguiu encontrar a saída de emergência. Como resultado do incêndio, várias pessoas foram hospitalizadas com inalação de fumaça. As autoridades turcas iniciaram uma investigação sobre a causa do incêndio. O Ministério Público de Bursa nomeou 2 deputados para supervisionar a investigação. E uma comissão especial de peritos foi criada. Como parte da investigação, o diretor da empresa que gerencia o hotel foi detido. Este é o 2º grande incêndio em um resort de esqui turco nos últimos meses. Em janeiro de 2025, 79 pessoas morreram em decorrência de um incêndio no Grand Kartal Hotel em Kartalkaya. E agora,
uma incrível história de sobrevivência que aconteceu no Alasca. Um piloto e suas duas filhas milagrosamente sobreviveram à queda de uma aeronave leve Piper PA-12 Super Cruiser. O avião deles caiu e mergulhou nas águas geladas do Lago Tustamina na península de Kenai. Após o acidente, a família passou cerca de 12 horas na asa do avião parcialmente submerso, esperando que os socorristas ajudem. Naquela noite, o piloto não retornou de um voo programado, o que alarmou seu pai. Ele pediu ajuda nas redes sociais, convocando voluntários para se juntarem à busca. No dia seguinte, um grupo de 10 pilotos foi procurar o avião desaparecido. Um deles, Terry Goldes, avistou os destroços do avião no congelado Lago Tustamana. Ao se aproximar, ele viu 3 pessoas na asa que sinalizaram para ele que estavam vivas. Uma operação de resgate foi imediatamente organizada. Um helicóptero da Guarda Nacional do Alasca evacuou as vítimas para uma comunidade próxima. De acordo com Brandon Holbrook, comandante do regimento de aviação, todos os 3 estão fora de perigo. O homem estava sofrendo de hipotermia leve, enquanto suas filhas, felizmente, permaneceram quase secas. O incêndio começou esta manhã no Hospital Actonis University Tupfakaltisi. Este é o Hospital Universitário do Mediterrâneo, um dos principais em Antalya. O incêndio começou na sala de emergência por volta das 10 da manhã, horário local. O fogo se espalhou rapidamente e uma fumaça densa encheu não apenas a sala de emergência, mas também o prédio vizinho, o chamado Bloco B com 200 leitos. De acordo com os primeiros relatos, centenas de pessoas foram evacuadas. Pacientes, médicos, enfermeiros. Entre eles estão pacientes gravemente doentes que tiveram que ser transferidos urgentemente para outros hospitais. Testemunhas oculares dizem que a fumaça era tão densa que a visibilidade caiu a zero. Uma das enfermeiras disse à mídia local: "Pegamos cilindros de oxigênio e tiramos as pessoas. Alguns estavam rastejando, outros estavam gritando." Pacientes em macas, cadeiras de rodas e até mesmo nos braços da equipe estavam salvando todos que podiam. Os bombeiros turcos lançaram todas as suas forças para extinguir o incêndio. Dezenas de veículos, helicópteros para a evacuação do telhado e até drones para avaliar a escala. Ainda não há informações exatas sobre as vítimas, mas as autoridades locais dizem que a situação está sob controle. De acordo com dados preliminares, várias pessoas ficaram feridas, principalmente devido à inalação de fumaça. E agora, a principal questão: por que isso aconteceu? A causa oficial ainda não foi divulgada, mas versões já estão circulando nas redes sociais e nas notícias. Alguns dizem que houve um curto-circuito no painel elétrico. Dizem que o equipamento antigo não suportou a carga. Outros culpam o trabalho de reparo no departamento. Alegadamente, faíscas das ferramentas atingiram materiais inflamáveis. Há até rumores de incêndio criminoso, mas isso ainda não foi confirmado. O hospital universitário é um complexo enorme, e tais incidentes são raros aqui. A última vez que algo assim aconteceu foi em 2021, mas naquela ocasião não houve evacuação. O que as autoridades estão fazendo? O governador de Antalya já fez uma declaração. A prioridade é a segurança de pessoas. Não apenas bombeiros, mas também policiais e ambulâncias chegaram ao local. Apenas 15 carros, de acordo com estimativas iniciais. Os pacientes estão sendo distribuídos para outras clínicas e hospitais privados. O aeroporto e os hotéis estão operando normalmente, mas o cheiro de fumaça é sentido no centro. A Bolívia está literalmente debaixo d'água devido a inundações poderosas que atingiram o país. Mais de 50 pessoas morreram, centenas de casas foram destruídas e milhares ficaram desabrigadas. As inundações estão devastando a Bolívia, causadas por chuvas excepcionalmente longas e intensas. A temporada de chuvas aqui geralmente dura de novembro a março, mas este ano a natureza decidiu não parar. Os rios transbordaram, cidades e vilarejos estão inundados e as autoridades declararam estado de emergência nacional. O presidente Luiz Arce já declarou que cerca de 400 mil famílias em todo o país foram afetadas. Este é um número colossal. De acordo com os dados mais recentes, o número de mortos ultrapassou 50 pessoas. Mais de 100 mil foram forçados a deixar suas casas. Todos os 9 departamentos da Bolívia foram afetados por este desastre.
Uma região já foi oficialmente reconhecida como zona de desastre e outras 3 estão em estado de emergência. As pessoas estão perdendo tudo: casas, propriedades, meios de subsistência. Imagine acordar e sua casa ter sido levada pela água. Assustador, não é? Os lugares mais atingidos foram na cidade de Tipuane, na província de La Paz. Lá, o rio transbordou e os moradores literalmente correram para a igreja local para se salvarem. Meteorologistas dizem que os avisos de inundação vermelhos e laranjas, que geralmente são emitidos em fevereiro, são válidos até abril deste ano. Então a situação ainda não está melhorando. Mas o que o governo está fazendo? O presidente Arce prometeu ajuda. O Congresso boliviano está atualmente discutindo um empréstimo de quase 80 milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF. Esse dinheiro será destinado a operações de resgate e reconstrução. Os socorristas estão trabalhando sem parar, e o exército e voluntários estão ajudando a evacuar pessoas das zonas de perigo. Mas, francamente, a escala do desastre é tal que ainda não há recursos suficientes. Bolívia submersa não é apenas uma manchete, é uma tragédia que está se desenrolando agora. À noite, Accra, Gana, experimentou uma forte chuva, que causou inundações em um trecho da rodovia 1 perto da barreira de Ofancor. Isso levou a inundações nas estradas e dificultou o tráfego. O presidente de Gana, John Dramani Mahama, preocupado com as inundações persistentes no país, criou uma força-tarefa para combater o problema. A força-tarefa realizou um reconhecimento aéreo sobre o porto de pesca de Tema, áreas de Weiju e Sakumo, para avaliar as áreas propensas a inundações e coletar dados para prevenir inundações. O Ministério dos Recursos Hídricos, em colaboração com o governo local e as Forças Armadas de Gana, começou a limpar os principais sistemas de esgoto. Medidas rigorosas também serão tomadas contra construções não autorizadas em zonas de proteção hídrica. Inundações não são incomuns em Accra. Problemas de drenagem, construções não autorizadas e mudanças climáticas contribuem para inundações frequentes. De acordo com a Unesco, grandes ondas e inundações têm erodido a linha costeira nas últimas décadas, transformando algumas aldeias de pescadores em ilhas. O governo ganense está tomando medidas proativas para resolver o problema das inundações, mas medidas de longo prazo, incluindo a modernização da infraestrutura e a conscientização sobre a importância dos códigos de construção, são necessárias para alcançar resultados duradouros. Há notícias alarmantes da Coreia do Sul. Um helicóptero caiu enquanto combatia incêndios florestais. Infelizmente, houve vítimas na tragédia. O incidente ocorreu no condado de Uiseong, no sudeste da Coreia do Sul. O helicóptero que caiu estava combatendo grandes incêndios florestais que assolavam a região. De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, havia apenas o piloto a bordo e, infelizmente, ele morreu. O modelo exato do helicóptero ainda não foi especificado, mas era um dos usados pelas autoridades locais para combater incêndios a partir do ar. Relata-se que a queda ocorreu durante uma operação para lançar água ou agente extintor sobre os incêndios. Ainda não se sabe o que exatamente causou o acidente. As autoridades dizem que uma investigação foi iniciada para descobrir todas as circunstâncias. Imagens do local do acidente já apareceram nas redes sociais. A julgar pelas fotos, restou pouco do helicóptero. Destroços estão espalhados no chão e é claro que o impacto foi forte. Após esta tragédia, a Coreia do Sul tomou uma decisão séria. As autoridades anunciaram a suspensão dos voos de toda a frota de helicópteros de combate a incêndios. Isso significa que, até descobrirem o que deu errado, nenhuma outra aeronave decolará. É uma medida rigorosa, mas parece que a segurança agora é uma prioridade. Amigos, vocês já viram granizo nos trópicos? Bem, os moradores de Axumani, uma pequena cidade no departamento de La Paz, na Bolívia, agora pode se orgulhar de tal visão rara. A região foi atingida por um clima anormal. O céu de repente escureceu e granizo do tamanho de uvas caiu no chão. Para o altiplano da Bolívia, onde geralmente chove com temperaturas amenas, isso é um verdadeiro choque. Meteorologistas dizem que mudanças climáticas abruptas e uma frente fria incomum que veio dos Andes são as culpadas. Vídeos filmaram como as bolas de gelo tamborilavam nos telhados e nas estradas. E as crianças até tentaram brincar com o granizo, até que seus pais as levaram para casa.
Felizmente, não houve danos graves, mas carros e jardins foram danificados. Cientistas já estão chamando isso de o evento mais raro dos últimos 20 anos. Estamos nos mudando para a China, para a cidade de Korla, que fica na região autônoma uigur de Xinjiang. Esta cidade movimentada literalmente se afogou em areia. Uma enorme tempestade de areia cobriu as ruas, transformando o dia em uma verdadeira noite empoeirada. A visibilidade caiu para alguns metros e o vento atingiu velocidades de 70 km por hora. As autoridades locais instaram os residentes a não saírem de suas casas, e os motoristas foram forçados a abandonar seus carros bem nas estradas. Korla está localizada perto do deserto de Taklamakan, e tais tempestades não são incomuns aqui, mas esta se revelou especialmente poderosa. As redes sociais ficaram cheias de vídeos de areia cobrindo tudo ao redor, e pessoas se escondendo atrás de máscaras e óculos. Ambientalistas dizem que a desertificação na região está se intensificando e tais fenômenos podem se tornar ainda mais frequentes. Ao anoitecer, a tempestade diminuiu, deixando para trás toneladas de areia e muitas perguntas sobre o futuro desta região. Vamos nos mover para o extremo oriente russo, para Petropavlovsk-Kamchatsky. Em março, esta cidade foi coberta de neve a tal ponto que os moradores ainda não conseguem sair de seus quintais. Uma forte nevasca atingiu Kamchatka há uma semana, trazendo mais de 1 metro de precipitação em 24 horas. E embora as principais estradas tenham sido limpas, ainda há montes de neve até a cintura nos quintais. As pessoas estão reclamando nas redes sociais. Os carros estão presos, as crianças não podem sair para passear, e os serviços públicos parece que simplesmente não conseguem acompanhar. Os moradores estão brincando que em breve começarão a andar de trenó direto de suas varandas. Os meteorologistas dizem que esta é uma das nevascas mais intensas dos últimos anos, e março em Kamchatka decidiu mostrar seu caráter rigoroso. Os moradores até organizaram brigadas espontâneas para limpar os montes de neve por conta própria. O que você acha deste conto de fadas de inverno? Escreva se você já encontrou algo semelhante. Hoje temos uma história que vai te arrepiar. Imagine, você está dirigindo pela estrada na Malásia, apreciando as vistas dos trópicos e, de repente, bam! Uma cobra enorme se agarra ao seu carro e começa a andar com você como se fosse seu veículo pessoal. Foi exatamente isso que aconteceu no estado de Pahang. Um morador local chamado Ahmad estava voltando para casa em sua caminhonete quando percebeu que uma piton de mais de 5 metros de comprimento havia se agarrado ao seu retrovisor. A cobra aparentemente decidiu que o carro era seu ingresso para uma grande aventura. Ahmad não perdeu a cabeça, parou e chamou os socorristas, mas enquanto eles estavam a caminho, a piton conseguiu se enrolar no capô, assustando todos os transeuntes. O vídeo deste incidente já se tornou viral nas redes sociais, e com razão. Especialistas dizem que cobras tão grandes costumam procurar o calor dos motores, especialmente durante a estação chuvosa, que agora está em pleno andamento na Malásia. Felizmente, a piton foi removida com segurança e liberada na selva. O que você acha de ter um vizinho assim na estrada? Amigos, segurem-se firmes porque algo incrível está prestes a acontecer. Nas águas da Nova Zelândia, cientistas encontraram um verdadeiro mistério marinho. Recentemente, mergulhadores filmaram um vídeo de um polvo literalmente montando em um tubarão e, cavalgando-o como um corcel subaquático. Isso aconteceu na costa da Ilha Norte em março deste ano, e desde então, os pesquisadores estão intrigados. Como isso é possível? O polvo aparentemente não estava caçando o tubarão, mas simplesmente o usando como transporte. Biólogos marinhos da Universidade de Auckland dizem que este é um comportamento extremamente raro. Talvez o polvo estivesse tentando escapar de um predador, ou apenas decidiu seguir com a correnteza. O vídeo já circulou pelo mundo, e os cientistas estão planejando novas expedições para entender o que conecta essas duas criaturas marinhas. Quem você acha que é o chefe nessa dupla? Estou esperando suas versões nos comentários.